Olá, boa noite. Estamos aqui mais para um bate-papo com o olhar da PNL. Pense diferente e viva criativamente. A gente vai discorrer esse assunto, mas antes a gente fica agradecido pela participação, ou agora ao vivo, ou depois. E a gente ficaria imensamente agradecido pelos seus comentários. E se você achar conveniente, dá se inscreve no nosso canal, dá uma curtida e toca naquele sininho, porque todas as vezes que acontecer um evento nosso, você vai ser notificado. A gente participa aqui desses eventos toda quinta-feira, e a gente também tem aquilo que a gente resolveu dar um nome de ONER, segunda, terça, quarta e sexta, nos canais, tanto do meu parceiro Leonardo Botelho Estrela, como o meu, Enio Carvalho. Você pode olhar lá no nosso site. A gente tem uma conversa bem humorada a respeito de títulos de PNL, Programação Neurolinguística, e a gente aceita algumas sugestões sobre a gente poder conversar sobre isso. Sabe, hoje o título do nosso encontro aqui chama Pense Diferente, Viva Criativamente. É uma história muito interessante. Tem um livro muito bom que eu recomendo. Ele não é de PNL, ele é de pensamento. É do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar. E lá ele coloca dentre várias propostas que ele coloca, tal, ele coloca uma que é bastante interessante, como é que nós temos um desenvolvimento mental que a gente é meio automatizado, e a gente passa por respostas rápidas, sem pensar direito nas respostas. Por exemplo, olha que interessante. Ele tem um problema lá que chama uma raquete e uma bolinha custam R$ 1,10. A raquete, ela custa R$ 1 a mais do que a bolinha. Quanto custa a bolinha? Quando a gente depara com esse problema, nós temos assim uma resposta automatizada, que o Daniel Kahneman ele coloca como ele divide parte posterior e anterior da mente com a qual a gente raciocina. Então, procura responder aí. Uma raquete e uma bolinha custam R$ 1,10. A raquete, ela custa R$ 1 a mais do que a bolinha. Quanto custa a bolinha? A gente tem uma tendência de responder que custa 10 centavos. Intuitivamente, é a maneira com a qual a gente responde. Matematicamente, essa resposta está errada. E ela está errada por quê? E olha só, a bolinha, ela custa 5 centavos. Por quê? A raquete, ela custa, a raquete mais a bolinha, elas custam R$ 1,10. E a raquete, ela custa R$ 1 a mais do que a bolinha. R$ 1 a mais do que a bolinha, para dar R$ 1,10, tem que dar R$ 1,05. Então, R$ 1,05 mais 5 centavos dá R$ 1,10. Essa é uma das prerrogativas que a gente utiliza para a gente trabalhar com aquilo que sai do automatizado. E o criativamente, o pensar diferente, joga a gente para esse tipo de maneira de sair
daquilo que a gente julga como algo natural, uma resposta natural. Quando a gente pensa dessa forma, então, a gente tem também aquela pergunta do Miller-Lyer, ele coloca 3 segmentos de retas e ele muda as pontas das retas e pergunta qual que é o tamanho das retas. E aí, por uma ilusão de ótica, a gente tende a escolher um dos números. E é por ilusão de ótica, porque se você parar um pouquinho mais, você vai descobrir que ela tem o mesmo tamanho. Então, quando você tem essas prerrogativas, a gente entra no piloto automático e deixa de ser criativo. Bom, Enio, como é que a gente pode pensar diferente e viver criativamente? Bom, a gente pode responder 3 perguntas. A primeira dela é onde que nós estamos, exatamente qual que é a resposta que a gente está buscando. Aí a gente tem que apontar no número 2 para onde a gente quer mudar, e a terceira é como é que a gente pode mudar. Então, a PNL ela tem uma das maneiras bastante interessantes para a gente descobrir como é que a gente pode ter uma visão diferente daquilo que está automatizado. Aquilo que está automatizado, a gente normalmente pensa de uma maneira com a qual a gente cria uma ilusão de certeza. E a gente não checa essa informação. E quando a gente não checa essa informação, a gente passa direto por isso, e depois as consequências elas podem não serem as desejáveis. Então, uma das maneiras que em PNL a gente usa sobre a maneira com a qual a gente identifica a realidade. A maneira com a qual a gente identifica a realidade, porque um dos pressupostos da PNL é que nós não trabalhamos com a realidade, nós trabalhamos com a representação da realidade. E como é que nós representamos a realidade? Nós representamos a realidade através dos nossos 5 sentidos. Tem um acróstico que existe em uma de nossas palestras, se ela está hospedada lá no YouTube, YouTube/Enio Carvalho Instrutor, o acróstico é voz. Então, quando você aplica voz, você tem aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você sente. Isso desenvolve os nossos 5, resume os nossos 5 sentidos. Então, eu vou passar se você puder nos acompanhar, você pegar uma caneta e um papel e você ir marcando aqueles quadradinhos assim para cada resposta que você coloque como afirmativa para você. Então, se uma resposta fizer sentido para você, são respostas bem digitais. Então, é sim, se você colocar sim, você marca. Se você colocar não, você deixa passar. Então, você só responde sim e coloca aquela marquinha, você vai preencher um quadradinho e vai cruzar no meio. Cada quadradinho equivale, cada perninha, dá até você montar 5, depois você vai montando um outro. Tá bom? Então, procure colocar isso, que é um exercício, depois você refaz esse exercício, mas procure responder a resposta mais rápida que você tenha. Não fique parametrizando, não. Tá? Então, por exemplo, essa é uma lista de orientação. Então, a gente vai fazer agora uma coluna que equivale o V. V do voz. V. Quando eu não tenho nada para fazer à noite, eu gosto de assistir televisão. Segundo, uso imagens visuais para me lembrar do nome das pessoas. Sim ou não? Gosto de ler livros e revistas. Sim ou não? Se sim, um pauzinho. Prefiro receber instruções por escrito do que oralmente. Sim ou não? Escrevo listas das coisas que eu tenho que fazer. Sim ou não? Sigo rigorosamente as receitas quando eu estou cozinhando. Outra, 7º.
Consigo montar miniaturas e brinquedos com facilidade, se seguir as instruções escritas. 8º, gosto de jogos do tipo palavras cruzadas, a caça-palavras. 9º, cuido muito da minha aparência. 10º, gosto de ir a exposições artísticas e museus. 11º, mantenho uma agenda onde registro tudo o que faço. 12º, em geral, gosto das fotografias e dos trabalhos artísticos usados em publicidade. 13º, escrevo resumos de todos os pontos pertinentes ao estudar para uma prova. 14º, consigo localizar-me com facilidade numa cidade nova se eu tiver um mapa. 15º, sempre gosto de manter a minha casa com aparência limpa e bonita. 16º, todos os meses assisto a 2 ou mais filmes. 17º, não tenho boa impressão de alguém se ele não estiver bem vestido. 18º, gosto de observar as pessoas. 19º, sempre mando consertar o mais rápido possível os arranhões do meu carro. 20º, acho que flores frescas realmente embelezam a casa e o escritório. Essas perguntas agora vão fazer uma outra coluna, a coluna do O, aquilo que eu ouço. Primeiro, gosto de ouvir música quando não tenho nada para fazer à noite. Segundo, para lembrar o nome de alguém, eu repito várias vezes para mim mesmo. Terceiro, gosto de longas conversas. Quarto, prefiro que meu chefe me explique algo oralmente do que por escrito. Quinto, gosto do programa de variedades e de entrevistas no rádio e na televisão. Sexto, uso rimas para me lembrar das coisas. Sétimo, sou bom ouvinte. Oitavo, prefiro saber das notícias pelo rádio do que pelos jornais e revistas. Nono, falo bastante comigo mesmo. Décimo, prefiro ouvir uma fita cassete sobre um assunto do que ler sobre ela. 11º, sinto-me mal quando o meu carro faz um barulho estranho, quando estrala, chia, etc. 12º, posso dizer muito sobre alguém somente pelo som da sua voz. 13º, compro muitos discos, fitas. 14º, estudo para um teste lendo as minhas anotações em voz alta ou estudando com outras pessoas. 15º, prefiro fazer uma palestra sobre um tópico do que escrever um artigo. 16º, gosto de assistir a concertos e a apresentações musicais. 17º, as pessoas às vezes dizem que falo demais. 18º, quando estou numa cidade estranha, gosto de parar num posto de gasolina para pedir informações. 19º, converso com o meu cão ou gato. 20º, converso em voz alta comigo mesmo quando estou resolvendo um problema de matemática. Agora, o último, o S, do voz. Primeiro, gosto de fazer exercícios físicos. Segundo, quando estou com os olhos vendados, consigo distinguir os objetos pelo tato. Terceiro, quando ouço música, não consigo deixar de acompanhar o ritmo com o pé. Quarto, gosto de estar ao ar livre. Quinto, tenho boa coordenação motora. Sexto, tenho tendência a ganhar peso. Sétimo, compro certas roupas porque são confortáveis. Oitavo, gosto de criar animais de estimação. Nono, toco nas pessoas quando estou conversando com elas. 10º, quando estava aprendendo a datilografar ou bater no computador, aprendi rapidamente o sistema de toques. 11º, quando era criança, fui muito carregado no colo e tocado. 12º, aprecio mais praticar do que assistir esportes. 13º, gosto de tomar um banho quente no fim do dia. 14º, gosto que me abracem, beijem, apertem minha mão. 15º,
danço bem. 16º, não consigo viver sem praticar algum esporte ou atividade física. 17º, gosto de levantar-me e me espreguiçar com frequência. 18º, posso dizer muito sobre uma determinada pessoa simplesmente pelo modo como ela aperta minha mão. 19º, se eu tiver tido um dia ruim, meu corpo fica muito tenso, sinto dores. 20º, gosto de fazer artesanatos, trabalhos manuais ou construir coisas. Nós fizemos, então, se tudo isso foi direitinho, colocamos pauzinhos. Conta, então, dos 3, quais a quantidade de pauzinhos que você colocou, isto é, qual a quantidade de sims que você respondeu a essas 20 perguntas de cada um. Então, visual, auditivo, sinestésico, o que você vê, o que você ouve, o que você sente. Então, conta. Quantos sims você colocou? Então, do visual, você respondeu 20 questões. Nessas 20 questões, você colocou um pauzinho para cada resposta sim. Conta e coloca no final. Quantos pauzinhos tem? Repete a mesma para auditivo, repete a mesma para o sinestésico, que é aquilo que você sente. O que você ouve, o que você vê e o que você sente. Então, no final da coluna, dessas 20 questões que você respondeu, de uma forma mais espontânea possível, sem ficar matutando e pensando, vai te dar um número. Vão te dar 3 números. A probabilidade desses números serem diferentes, ela é bastante grande. O número maior que deu entre a coluna V, a coluna auditiva, a coluna sinestésica, cada uma delas, o número maior que deu, esta que é a sua tendência de transformar, colocar legenda na sua realidade através desse canal. Então, possivelmente, você é mais visual, ou mais auditivo, ou mais sinestésico. Não tem nenhuma consideração, ou crítica, ou elogio a fazer em relação a isso. Simplesmente é uma maneira de você decodificar. Ô, Enio, e aí? O que isso significa? Ó, o título da nossa palestra: Pense diferente e viva criativamente. Como você tem mais aptidão, você se sente mais confortável em um dos canais, em detrimento dos outros, você, então, para se tornar mais criativa, você, como uma pessoa, vai treinar os outros canais. Aquilo que você tem facilidade, você já faz com toda a destreza. Aquilo que você não tem tanta habilidade, tanta facilidade, você vai treinar. Então, por exemplo, se você for olhar, se você for comprar, me desculpe o barulho aqui, se você for olhar, você vai numa festa, e você, ao chegar nessa festa, você presta atenção na roupa das pessoas, na roupa dos garçons, você presta atenção nos lustres, você presta atenção na claridade, na luminosidade, você presta atenção de onde que os garçons eles estão saindo, como é que os garçons eles estão vestidos, como se eles têm uniforme, qual é a cor do uniforme dos garçons. Você presta atenção na roupa das pessoas, como elas estão vestidas. Você presta atenção no adorno das pessoas, aquelas que estão usando colares, pulseiras, anéis. Você presta atenção na combinação das roupas. O que você está colocando é que você tem uma tendência muito grande a ser visual.
possivelmente, quem me acompanhou tem uma tendência de ter um número maior nesta coluna visual, aonde você dá mais atenção ao que você vê. Semelhantemente, se você vai a essa mesma festa, aí você vai se comportar como uma pessoa que vai dar preferência àquilo que você escuta. Então, ao você entrar numa festa, se a festa tiver um buffet de recepção, você vai prestar atenção como que aquela comissão de recepção ela conversa com você, como que ela te dá as boas-vindas, como é que está o silêncio ou o murmúrio na festa, como é que os garçons eles falam para te oferecer ou uma bebida ou uma guloseima, como é que tem o som da risada das pessoas que você escuta, se tem muita algazarra, como é que as crianças estão se comportando, se elas estão gritando, como é que você escuta o tilintintar das garrafas, dos copos na bandeja quando o garçom ele passa à sua mesa. Você começa a dar atenção àquilo que você escuta, ao som. Se você tem uma facilidade em ver, é um pouco mais difícil você perceber os sons e os ruídos. É por isso que você começa a treinar. Semelhantemente, se a sua coluna daquilo que você sente do sinestésico for um número diferente daquele do visual, você, ao entrar nesta festa, você começa a ter uma percepção diferente. Essa percepção diferente, você começa, ao ser recepcionado pela comissão que está ali à frente, sendo um buffet, você começa a sentir o poder do sorriso da comissão de recepção. Você se sente confortável, você já busca a temperatura, se a temperatura está ideal ou não. Você está confortavelmente vestido. Quando os garçons vêm lhe servir uma bebida, você percebe se a bebida está gelada ou muito gelada. Você, então, percebe quando o outro garçom serve para você aqueles quitutes quentinhos, fritos, que acabaram de sair, ou aqueles canapés que eles saíram, eles não estão quentes, eles estão à temperatura ambiente. Você começa a sentir como é que está o ambiente, se aquele ambiente ele está confortável, se ele está prazeroso, se as pessoas estão se sentindo à vontade, conversando uma com as outras, se as crianças elas estão brincando de uma forma com a qual elas se divertem bastante. Você começa a ter, percepções diferentes. Então, veja só, se você teve uma das listas, ou do visual, ou daquilo que você ouve, do auditivo, ou daquilo que você sente do sinestésico, números maiores, você vai precisar, então, para aumentar a sua percepção, treinar os outros canais. Por quê? Porque quanto maior for a sua percepção, maior vai ser a sua quantidade de possibilidades de soluções. Você começa, então, a pensar de uma forma diferente daquilo que você pensaria, sem, então, usar essa
estratégia de olhar o mesmo evento com um olhar diferente. Então, se você é muito sinestésico, você começa a prestar atenção a sons, você começa a prestar atenção àquilo que você vê. Pode ser, num primeiro momento, algo um pouco desconfortável, mas você começa a ampliar a descrição daquilo que está à sua frente. Você começa, então, pensando de uma forma diferente, a aumentar o seu poder de descrição. E isso é uma das maneiras, uma das estratégias de você desenvolver criatividade para outras possibilidades, que até então, se você for sinestésico, você não estava vendo. Se você for sinestésico, você não estava ouvindo. Você começa a perceber novas maneiras de encarar o mesmo evento com o qual você estava no piloto automático. No piloto automático com o qual a gente abriu a nossa conversa aqui com um exercício que no livro do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, ele dá o exemplo como é que a gente tem uma maneira de pensar ao responder a uma questão simples e fácil. Mas você não precisa ficar constrangido, porque essa pergunta ela foi desenvolvida para você prestar atenção que nós temos um erro cognitivo. Por quê? Porque nós temos a tendência de pensar sempre da mesma forma e de uma forma mais econômica. A gente não gasta outras possibilidades. Nós não somos criativos, nós somos metódicos. Tudo aquilo que a gente faz de uma forma que produziu um resultado, a gente assimila aquilo como resultado único. E isso inibe a nossa criatividade. Então, pense diferente, viva criativamente. Então, essa é uma das estratégias do ponto de vista de PNL, de programação neurolinguística, para você desenvolver outras possibilidades sobre quaisquer contextos. Eu coloquei aqui como exemplo o contexto de uma festa. Não necessariamente, pode ser um diálogo que você está tendo com alguém, pode ser um diálogo que provocou um resultado desagradável, e que você pode olhar isto de 3 formas diferentes, com as quais você pode modificar, criar mais 2 oportunidades de você analisar a mesma situação naquele mesmo contexto. Por quê? Das 3 formas, você, em uma delas, é mais perspicaz. Por quê? Porque uma daquelas maneiras de você desenhar o seu mundo é que você usa com uma maior facilidade. As outras 2 formas, num primeiro momento, existe uma dificuldade muito grande. Então, você vai tirar do automático e começar a treinar esta possibilidade. Ao você fazer isso, você está pensando de uma forma diferente. E você está inovando, você está melhorando, você está desenvolvendo a sua criatividade. Você pode refazer, olhar de novo esse vídeo, ele vai estar hospedado, por enquanto está aqui no Facebook, logo depois ele estará lá no YouTube. Você pode olhar de novo, refazer as perguntas, e você, se tiver alguma dúvida, se você achar que outras pessoas podem fazer esse tipo de exercício, você tem uma tendência, é lógico que é um exercício que ele é bem rudimentar, mas é algo com o qual você já começa a perceber que existe uma identificação, existe uma legenda com a qual você e eu interpretamos a realidade da nossa forma, com a qual a gente se sente mais confortável, mais fácil. Então, procure refazer esse exercício
algumas vezes. Procure descobrir isso, procure incrementar com outras perguntas, procure descobrir qual que é a sua preferência para colocar legenda na sua realidade. E, a partir daí, você, então, vai desenvolver os outros dois que você não está assim tão bem, tão à vontade. E aí, você consegue, então, pensar de uma forma diferente e levantar e melhorar a sua criatividade. Melhorar a criatividade significa você criar mais opções para você resolver o mesmo problema. Então, pensar criativamente. Essa é uma das possibilidades que você tem sobre o olhar da PNL. Então, fica aí a nossa sugestão para que você utilize isso de uma maneira com a qual você possa produzir resultados mais eficientes e diferentes, para você ter maior quantidade de respostas nas soluções dos problemas que o seu caminhar da vida oferece, e que você possa fazer isso de uma maneira mais confortável. Então, muito obrigado por você ter participado daqui. Dá uma olhada lá lá no nosso site. Pode refazer esse exercício, se você achar conveniente. E eu termino a minha palestra agradecendo a sua atenção, ou aqui agora ao vivo, ou depois. Espero que você faça seus comentários, se você fez, se você descobriu alguma coisa, se foi útil para você, pode fazer suas sugestões. E eu findo a palestra com uma frase que eu atribuo, utilizada por Henry Ford. Se você acha que pode, ou acha que não pode, em ambos os casos você está absolutamente certo. Muito obrigado e nos vemos em breve, a Deus querer.